Nós estamos muito felizes de estar aqui e, assim como nós nos sentimos abraçados e acolhidos pela espiritualidade, abraçamos a todos. Como disse a Cristiane, nós estamos aqui nesta mesa para contextualizar essa ocorrência, né? Ao longo dos séculos, ao longo das nossas vidas, não só desta vida, nós temos vivido dores. Dores evolução, dores que o Druso, né, fala lá no Ação e Reação, que são dores que nos direcionam, são dores que nos fazem crescer. Então, quando nós estávamos refletindo nessa introdução, nós já conversamos algumas vezes sobre esse tema e nos veio a ideia de relembrar o livro que todos nós conhecemos e gostamos muito, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, num determinado momento, Ismael, vendo o sofrimento da população indígena, da raça negra, se chega a Jesus e diz a ele da dor que essas raças estavam passando, as dores que elas estavam passando aqui. E Jesus diz a Ismael: considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. A seguir, mais adiante, Ismael, conversando com o grupo de cooperadores que junto a ele estavam ali, ele diz: o advento do Consolador, 1857, está sendo preparado para que se reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX, que nós vivenciamos e continuamos a vivenciar. Mas a seguir um registro histórico para todos nós, em que Ismael nos coloca que a partir de 1857, teríamos 200 anos. Os 100 primeiros anos com os grandes movimentos preparatórios. Nós, olhando para trás, vimos mudanças políticas, sociológicas, mudanças nas relações humanas, um crescimento e uma evolução. Os próximos 100 anos e o marco 2057, para que o século XX seja devidamente esclarecido, o século XX, como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer pelo caminho do desencarne e a civilização do futuro chegando pelas maternidades. Nesse contexto, nós trazemos essa publicação a título de ilustração. Todos nós, da área da infectologia e de outras áreas afins, temos esses registros de doenças infectoparasitárias que estão emergindo e reemergindo. E nessa publicação, de forma interessante, porque só para
falar do 100, o número mágico do 100, esta pesquisadora nos lembra de 14 doenças infecciosas, dentre elas o Zika vírus, aqui registrado. O André Trigueiro nos falou, na palestra que ele fez, sobre o ecocídio, em que nós estamos nos direcionando. Mas uma coisa que o Haroldo Dutra fala de forma muito interessante é que toda profecia, ela é feita e ela é nos dita para não acontecer, porque nós já sabemos. Então, neste processo, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos neste processo de autotransformação, nós, interiormente, podemos fazer transições. Nós, interiormente, podemos fazer mudanças. Se nós prosseguirmos no ecocídio, nós vamos continuar atrapalhando e modificando as relações do mundo animal, as relações que nós temos com os outros reinos, e vamos continuar atrapalhando, nos atrapalhando. Quando nós estamos falando sobre leis biológicas, quando nós estamos falando sobre leis da natureza, nós temos que lembrar, isso serve para qualquer pessoa que tenha a sua espiritualidade. Qualquer pessoa que tenha o entendimento de que Deus não é um senhorzinho, mas uma força que reúne a tudo, vai entender que quando nós estamos estudando leis da biologia, da ecologia, nós estamos estudando a lei de amor, a lei de Deus. E assim, nessa introdução, nós vamos pensar o Zika. Ele foi identificado pela primeira vez na floresta que recebe esse nome, Floresta de Zika, em Uganda, neste ano de 47. Neste momento, é um vírus exótico porque só ocorria nesta região. Este vírus, alguns anos depois, alcança o ser humano, nos alcança. E aí, a partir daí, como é um vírus novo, nós não conhecemos imunologicamente falando, a comunidade científica precisa acompanhá-lo. O que vai acontecer? Para onde ele vai? O que ele vai causar? Naqueles momentos, e até recentemente, nós conhecíamos o Zika como causador de febre, e à semelhança da dengue, ele era considerado um causador de uma síndrome dengue-like. Mas não com todas as gravidades, as dificuldades e as potenciais morbidades de um vírus da dengue. Mas com todas essas alterações, com a duração máxima de 3 a 4 dias. Uma doença benigna, que terminou, ok, todos bem. Conhecemos todos a importância da transmissão e vemos aqui, nesta faixa, que fica praticamente entre os trópicos, onde o vetor está. A preocupação com essa circunstância e o surto é que, eventualmente, outros vetores possam adquirir a capacidade de transmitir esse vírus a outras regiões, mais ao norte, mais ao sul. E aqui nós vemos o movimento
do vírus ao longo da parte geográfica. Inicialmente na África, o Sudeste, a região do Oriente, o Sudeste Asiático, quando, em 2013, chega na Polinésia. Em 2013, há uma discussão. Quando o vírus foi introduzido no Brasil, no território brasileiro? O professor Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, nos traz, de forma consistente, que a introdução tenha ocorrido neste mesmo ano, de 2013, quando acometeu ali a área da Polinésia. Pois bem, todos nós já conhecemos esse mapa. Nós vemos aqui em azulzinho, dá para ver? Vocês conseguem ver? Era a incidência de microcefalia no Brasil. E em 2015, nós temos aqui o epicentro dos casos de microcefalia. Vejam que há um predomínio, sem sombra de dúvida, no Norte, Nordeste principalmente, como nós todos também já conhecemos. Neste momento, novembro de 2015, um pouco antes, a comunidade científica aponta: este vírus está relacionado à síndrome de Guillain-Barré, quadro neurológico relacionado a uma infinidade de vírus, mas também ao Zika. Temos emergência de saúde pública nacional, a seguir internacional, por aquela potencialidade que nós conversávamos há pouco. Novembro de 2016, a comunidade científica internacional suspende o estado de emergência. Nós vamos ver. E o Brasil, agora em maio de 2017, decreta também o fim da emergência nacional por Zika. Foram 18 meses em que nós estamos vendo acontecer na atualidade. Pois bem, quais são os facilitadores? Temos uma imensa quantidade de vetores. Nós nos lembramos, é só a gente pôr um registro histórico, 2013, surto de dengue no Brasil inteiro. Óbitos por dengue no Brasil inteiro. A quantidade de vetores que nós tínhamos naquele momento fazia esta facilitação de disseminação. Esse é o ponto, esse é o momento. Temos uma alta replicação viral. Por que isso é importante? Nós sabemos que, por exemplo, quem está aqui, todos da década de 70, relembram quando tínhamos surtos de meningococo. As pessoas chegavam ao hospital morrendo. Por quê? A replicação da bactéria em vivo dá a ela uma agressividade. Isso é um dado de lei biológica que nós já conhecemos. Então, a comunidade discute, será que essa alta replicação viral pode ter predisposto a este comportamento diferenciado? É uma grande possibilidade. Somando-se a isso, uma população sem nenhuma imunidade, é um vírus diferente, proteína diferente, nós não conhecemos. Ausência de tratamento e a completa limitação diagnóstica. No início do surto, havia um único kit, que era alemão, para o diagnóstico sorológico. Hoje nós temos até teste rápido, né? Mas a grande dificuldade de identificação dos casos. E aqui nós temos essa figura que representa de forma indiscutível como a população brasileira, como as mães acolhem todas as crianças. Todos nós que entramos na internet e vamos ver como essas mães conversam sobre essas crianças,
Sem dúvida, muitos pais, muitos familiares com dificuldade, com limitações, mas essa é a figura mais frequente. Aí lembramos de Ismael e de Jesus. Aqui foi plantada a árvore do Evangelho, foi transplantada. E essa árvore tem como base o amor. E é esta a população que nós temos no Brasil. Mas por que esse comportamento? Nós já vimos isso. Um outro dado da parte biológica que é interessante. Do grupo desta família ao qual o Zika faz parte, ele é um flavivírus, nenhum dos vírus é causador de doença congênita. Hoje, o Zika faz parte das doenças que causam malformação congênita. Nós estamos melhorando o nosso conhecimento, o diagnóstico, as formas de transmissão. Sem sombra de dúvida, o vetor é o mais importante, o mosquito. Nós estamos descrevendo a síndrome clínica, nós estamos aprendendo com a síndrome clínica, as malformações, até onde elas vão, o primeiro ano de vida, o que a Cristiane comentou, a importância do apoio, da sustentação que a família, a criança, toda a comunidade precisa para esse acolhimento. Nós já entendemos o neurotropismo, que ela invade as células do cérebro, impede que cresçam, se multiplicam e migrem. Haverá uma lesão que pode ser mais leve e mais grave. Mas nós estamos aqui para contextualizar, para conversar sobre os aspectos espirituais. E todos nós também já estamos informados que a maioria da nossa dor, do nosso adoecimento, ela provém do nosso espírito, que delicadamente decalca sobre o nosso corpo físico as necessidades que nós trazemos. Nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que excetuando-se as questões da higiene, todas as outras condições, todos os outros processos mórbidos decorrem do nosso espírito. Questões de higiene. Se nós pegarmos o vibrião da cólera, que vem da água contaminada, hoje sabemos disso. No passado não sabíamos, mas hoje estamos claramente esclarecidos. A peste, que no passado matou inúmeras, fez desencarnar inúmeros seres, possivelmente até nós, que estávamos em outros continentes. Estas condições são plenamente controláveis pelo cuidado. São aquela dor que Druso falou a André Luiz, chamada de dor evolução, que é a dor de fora para dentro. Com essa nós também aprendemos, mas nós estamos conversando sobre esta outra dor. Não estamos fazendo apologia, mas estamos entendendo essa dor. E André Luiz nos fala que todos os processos mórbidos são essencialmente mentais, comandados pelo espírito, e todos, fenômenos biológicos que nós conversamos até agora, sociais, culturais e espirituais, exercem sobre ele, sobre nós, sobre o nosso espírito, que os metaboliza todos e os integra. E aí nós temos este processo. Hoje
Então, no mês de outubro de 2015, que precede o surto das microcefalias, tínhamos a notificação de 84 novos casos de microcefalia por mês. No mês de abril de 2017, agora, por isso que maio de 2017 foi retirada a situação de emergência, nós temos 154. Como melhoramos o diagnóstico, né, hoje, então possivelmente deve ser esta a taxa ou próximo disso que nós vamos ter daqui para diante. Mas o total deste período, 13.300 casos. Pois bem, quando nós olhamos esta foto, isso todos nós já vimos, a maioria de nós já viu esta imagem. Quando nós olhamos para esse pequeno, a primeira coisa que nos vem à cabeça são crianças com anencefalia. Por quê? Nós vemos aqui o contorno da cabecinha, né? Aqui é o encéfalo, vem aqui. O crânio está aqui. E isso aqui tudo atrás? Dobra de pele de um cérebro que não cresceu. E aí, nós só podemos entender esta situação que nós estamos vendo acontecer na nossa atualidade, no nosso contexto, como o reencarne coletivo. Nós vimos no nosso país a aprovação do aborto do anencéfalo há alguns anos atrás, mas eles precisam vir, eles precisam reencarnar. Eu trabalho no servidor e muitas vezes eu subo ali a ACD e vou tomar um café ali pertinho e eu vejo as mães levando os seus queridos para lá e para cá. Eu vejo os pais levando os seus queridos para lá e para cá. A ACD me dá a impressão de um instituto de reconstrução do perispírito. E é lindo, é lindo. Então, encaixa perfeitamente com o que nós sabemos. Esse é o país. Ismael, quando levantou a bandeira, naquele momento, e convidou todos nós, eu acho que todos nós que estávamos ali, espíritos falidos, que aceitamos retornar à pátria, estes precisam retornar. Se nós pensarmos, será que no hemisfério norte eles poderiam retornar? Nós sabemos que lá o aborto é aprovado na maioria dos países. Então, para onde eles podem ir? Onde eles podem voltar? E onde eles podem ser acolhidos com amor? Onde? Né? E, neste contexto, nós só podemos enxergar o perfeito imbricamento das circunstâncias. Nas leis da biologia, nas leis da ecologia, nas necessidades nossas, de cada um de nós. Este perfeito imbricamento está diariamente, a cada momento, para cada um de nós. Ele funciona perfeitamente. Chico é quem nos diz: toda doença no corpo é processo de cura para a alma. E esta entrevista no livro Lições de Sabedoria, em que o repórter pergunta ao Chico se a pesquisa científica não se debruçar sobre o processo de adoecimento do espírito, o processo de dores, do câncer, né? O processo de adoecimento do câncer
se não houver um debruçar sobre a questão espiritual, poderemos alcançar a cura deste ser? E a resposta do Chico: acreditamos que a cura definitiva do câncer e outras moléstias exigirá a penetração da ciência nos processos espirituais da vida. E ele prossegue: se a luta contra o câncer ganhar vitórias relativamente fáceis, hoje nós vemos o número de novas moléculas dentro da oncologia clínica, a imensa possibilidade de tratamentos que nós temos, o que é muito bom, porque nos dá a possibilidade da dor e do respiro para a transformação. De novo, o perfeito imbricamento. Outras enfermidades virão substituí-lo por agentes de reeducação e aperfeiçoamento de nós outros, os seres humanos. O que determina as necessidades, o que determina se virá ou não, é a nossa necessidade de reeducação e aperfeiçoamento. E aí, lembrando, doutora Marlene, que nos fala da ontogênese. Onde está a origem do nosso ser? Nós não temos dúvida. Nós que estamos aqui, não temos dúvida de onde ela está. Onde está a origem do ser? E nos diz o professor Ives Gandra, falando sobre a defesa da vida, falando sobre a defesa do embrião, ele nos lembra que na Constituição, no seu 2º artigo, está a preservação dos direitos do ser, que pressupõe desde a concepção. Uma vez que o ser humano é concebido, ele tem o direito a essa vida. E esse direito é inviolável. Não temos essa colocação dele é perfeita. Mesmo para aqueles de nós que não entendem completamente a realidade do espírito imortal. Não temos aparelhagem para descobrir todos os sinais da ontogênese, todos os sinais da origem do ser. Mas estes sinais estão lá, na célula primordial, no zigoto. De que a aprovação do aborto em qualquer momento é um ato de completa inconstitucionalidade. E ele nos lembra que se nós mexermos e destruirmos uma célula, um ovo de tartaruga, isso é crime ambiental. E destruir um ovo humano não seria? Então nós estamos aqui, neste congresso, para relembrarmos que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós estamos nesse processo. Todos nós estamos neste processo de autoequilíbrio, de autorregeneração. E nós seremos o planeta regenerado se cada um de nós sairmos daqui e agirmos de forma não ecocida, como nos disse o André. Se nós agirmos de uma outra forma, nós já estamos fazendo, vamos fazer mais, nós já somos capazes. E que vemos na dor, no processo de adoecimento, o processo de cura da alma, do nosso espírito. E relembrando o que Jesus nos disse no início, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças. Que Jesus continue a nos
envolver.